irmãos podem se sentar. Vinícius, venha para cá. Apresentar a vocês o Vinícius. Se você acompanha o Ministério da Fiel pela internet, o site da Fiel, o YouTube da Fiel, esse rapaz aqui é o responsável. E também o blog Voltemos ao Evangelho, foi criação dele e a Fiel juntou-se a ele nisso, ele se juntou à Fiel. Ele é o nosso gerente do Ministério Online da Fiel. Vinícius é casado com a Aline, membro da Igreja Batista da Graça, lá em São José dos Campos, na nossa cidade lá. E Deus tem usado grandemente esse jovem aqui na propagação da sã doutrina, do Evangelho de Jesus Cristo, e tem alcançado muita gente, muita gente. Eu ouvi muitos testemunhos durante os últimos anos aqui, de pessoas que foram renovadas com a sua mente, ou tiveram a sua mente mudada por causa do ministério do Vinícius. E Deus tem dado a ele uma capacidade grande de poder também expressar tudo aquilo que Deus tem colocado na vida dele, e ele podendo falar, ele fala e não cala. Né, Vinícius? Fala bastante. Fala bastante. Então, agora nós vamos ouvi-lo aqui, e ele vai falar sobre um homem de Deus também, que passou aqui nessa terra aqui e deixou um legado muito grande na reforma e no Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe, Vinícius, mais uma vez. Boa noite, amados. Deixa eu só fazer uma enquete antes de eu começar apropriadamente. Quem conhece o voltemosevangelho.com? Levante sua mão, mantenha alta, por favor. Olha, glória a Deus. Fico feliz. Se você não conhece ainda, no voltemosevangelho.com, momento plim plim, como diria o Franklin, você vai encontrar vídeos, artigos, devocional diário, tudo de graça. Nós existimos para equipar a igreja brasileira a conhecer e voltar ao Evangelho. Então, vá lá, eu espero que você seja edificado. Nós estamos com uma série sobre os reformadores nesses 500 anos, fantástica. Temos artigos de ministérios parceiros, como Ligonir, 9 Marcas. Espero que vocês sejam abençoados. Outra pergunta, quais jovens daqui foram na conferência Fiel para Jovens? Levanta a mão. Olha, cara, você não conta, Rua. Glória a Deus. Gente, eu estou muito feliz. Jovens, eu quero encorajar vocês aí ano que vem. A conferência vai estar muito legal. Eu quero falar com vocês hoje, nesse tempo que me foi dado, sobre o reformador Martin Bucer, ou Butzer, dependendo da tradução. E o Thomas Schumacher, que é o reitor do seminário Martin Bucer na Alemanha, num livrinho que ele escreveu, um livreto curto sobre o reformador Martin Bucer, ele deu o título de defensor do amor, ou advogado do amor, aquele que propaga e defende os valores do amor. E Martin Bucer é bem isso. Martin Bucer se preocupava muito em trazer essa defesa do amor cristão, e eu vou falar sobre isso com vocês nessa mensagem e na próxima mensagem. Hoje, agora, eu pretendo dar uma biografia dele, então uma mensagem mais histórica, o que a gente pode aprender com o reformador, e amanhã falar sobre um livro dele, ou hoje, dependendo do tempo que Deus nos provê. Agora, antes da gente começar, lá vai, outra pergunta. Quem já ouviu falar de Martin Bucer? É por isso que ele é o reformador desconhecido. Ele é considerado, entre os grandes reformadores, um dos reformadores desconhecidos. Alguém já leu alguma coisa de Martin Bucer? 1, 2. Um pouquinho, né? 3. Martin Bucer, ele é considerado o terceiro grande reformador da Alemanha. Você tem Lutero, Melanchthon, na Reforma Luterana, e depois você tem Bucer, na Reforma Reformada. Ele é um dos grandes nomes da Reforma Protestante, só que hoje ninguém mais fala dele, porque ele não teve um movimento que seguiu o nome dele, como luteranos, Lutero, calvinistas, zwinglianos, que tinha na época. Você não tem bucerianos, ainda bem, porque o nome fica feio. Mas ele não começou nenhuma tradição assim seguindo ele, só que Bucer foi importantíssimo na época da Reforma. Ele era um dos nomes, na verdade, mais conhecido durante aquela época. Ele, possivelmente, no começo da Reforma, tinha mais fama que Calvino. Ele viajava, ele fez muita coisa. E se você for procurar, por exemplo, no Brasil, só tem um artigo acadêmico sobre ele.
e nem é tanto sobre ele, é sobre Calvino, defendendo Calvino dele. Então, não se tem muita produção sobre ele, e o que eu quero fazer com vocês hoje é apresentar Butzer, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, aprender com esse herói da fé e crescer nas coisas que ele valorizava e entender. Olha só o que Calvino fala do reformador. Por causa de sua profunda erudição, seu abundante conhecimento sobre uma ampla gama de assuntos, sua mente perspicaz, sua vasta leitura e muitas outras diferentes virtudes, ainda hoje permanece insuperável por qualquer pessoa. Pode ser comparado apenas a alguns e se destaca dentre a grande maioria. Recebeu um elogio de Calvino, não é pouco não. Calvino elogia Butzer pela presença que Butzer teve durante a Reforma. Inclusive, Calvino ficou, por um período, lá em Estrasburgo, junto com Martin Bucer. Então, vamos ver um pouquinho sobre a vida do Martin Bucer, e depois a gente vê algumas coisas que a gente pode aprender com ele. Butzer nasceu em 11 de novembro de 1491, na pequena cidade de Sélestadt, na região da Alsácia. Era uma pequena cidade, então não era uma cidade importante, e os pais deles, o pai e o avô, eram toneleiros, fabricavam aqueles tonéis de bebida. E provavelmente tinha uma condição humilde, não uma condição muito abastada, só que eles acreditavam na educação do filho e mandaram eles para uma das escolas mais reconhecidas na época, que era a Escola Latina de Sélestadt. E o menino era bom. E Butzer começou a se destacar e estudar, e aos 15 anos ele se tornou um monge dominicano. Ele se dedicou a vida, então, à perseguição da teologia, a estudar a teologia, fez voto de pobreza, de castidade, e ele era um monge, assim como Lutero era um monge agostiniano. Ele era tão bom nos estudos que o prior dele, lá do monastério, recomendou que ele fosse estudar em Heidelberg. E ele continuou lá os estudos dele em Heidelberg. E olha o que a providência fez. Ele estava lá estudando, e eis que aparece um cara lá para debater com certas pessoas. Um monge chamado Martinho Lutero, e ele estava lá na disputa de Lutero em Heidelberg. Você já ouviu falar das 95 teses, mas quantos aqui já ouviram falar das 28 teses de Lutero? Lutero tem 28 teses que ele disse em Heidelberg, que são mais focadas em justificação pela fé. A primeira tese diz o seguinte: a lei de Deus, muito salutar doutrina da vida, não pode levar o ser humano à justiça, antes o impede. A lei de Deus não pode levar o homem até a justiça, as boas obras não podem levar o homem, a lei impede, condena. E isso impactou Butzer profundamente. Butzer, um monge, dedicando-se à pobreza voluntária para crescer em religiosidade, espiritualidade, ouve que a lei dele buscar os próprios esforços não levava à justiça. E na tese 25 dessas 28 teses, Lutero fala o seguinte: justo não é quem pratica muitas obras, mas quem sem obra muito crê em Cristo. Justo não é quem pratica muitas obras, mas quem muito crê em Cristo. A nossa justiça que nós recebemos, justiça que não é imputada, como o Helder disse, é o nosso muito crer. A fé é o meio, não as obras. Isso impactou Butzer, que a partir desse momento ele se torna aquilo que a gente vai chamar de evangélico. No sentido de evangelical, não no sentido moderno destruído, mas no sentido evangelical. Ele creu no evangelho da justificação somente pela fé. E Butzer se encontrou com Lutero lá. Ele vivia lá, e olha o que ele disse desse encontro com Lutero. Embora nossos chefes o refutassem com todas as suas forças, suas artimanhas não conseguiram fazê-lo se mover nem uma polegada de suas proposições. Sua doçura em responder é notável, sua paciência em ouvir incomparável. Em suas explicações, você reconheceria a perspicácia de Paulo. Suas respostas tão breves, tão sábias e tão baseadas nas Santas Escrituras, que facilmente transformaram todos os seus ouvintes em seus admiradores.
No dia seguinte, tive uma reunião familiar e amigável sozinho com um homem, e uma refeição rica em doutrina em vez de guloseimas. Ele explicou lucidamente tudo o que eu perguntei. Você consegue ver o impacto que Lutero teve sobre a vida de Butzer. E isso vai continuar pela vida inteira de Butzer. Butzer vai ter um respeito muito grande por Lutero, apesar de discordar de Lutero em algumas questões, particularmente com a ceia. Só que aquele homem, a vida de Lutero, aquele impacto que Lutero começou, chegou até Butzer e ele foi transformado por aquilo. Ele ouviu, não os filósofos que ele ouvia na academia, não doutrinas de quem falou, de quem disse, ele ouviu as Escrituras. E isso mudou, então, a visão que ele tinha do ministério dele. E ele começa, então, a buscar defender esses próprios princípios. Defender os princípios da salvação, da justificação pela fé. Obviamente, isso trouxe problemas para ele. Em 1520, Butzer vai chegar digamos assim, o tema condutor da teologia dele, que é o seguinte: a unidade da justificação com o dom de uma vida cristã nova e melhor, através do dom do Espírito. Vamos lá. Na época da Reforma, durante todo aqueles debates de justificação somente pela fé, a acusação católica era: se nós somos justificados somente pela fé, as pessoas vão ser desestimuladas a praticarem boas obras. E você ouve evangélico falando isso hoje. Se todos os seus pecados são perdoados, então por que eu preciso fazer coisa boa? Só que, e Butzer, você vai ver, ele era um reformador que se preocupava bastante com as boas obras. Enquanto talvez Lutero, a ênfase, mas não, Lutero falava sobre boas obras, mas a ênfase de Lutero recaía na fé, Butzer vai trazer uma ênfase, o que essa fé produz, nos frutos que essa fé traz. E o segredo de Butzer de entender como essas duas coisas funcionam, como fé e obras funcionam, está na pessoa do Espírito Santo. Butzer foi um grande teólogo do Espírito Santo. Falou muito sobre o Espírito Santo sendo recebido por fé, e assim uma nova vida é infundida na pessoa. Ela nasce de novo. Nós somos justificados sim, mediante a fé, e isso é acreditado a nós, sem obras nenhuma, e Butzer concordava com isso, mas ele falava: nós também recebemos o Espírito Santo pela fé, e o Espírito Santo nos dá uma nova vida, e essa fé agora, essa nova vida, dá frutos. Butzer falou muito de piedade pessoal. Ele estava amplamente preocupado com piedade pessoal. Tanto que alguns o consideram o pai do pietismo alemão, que apesar de ter suas distorções, começou no desejo de ver piedade pessoal. Butzer, apesar de ser um reformador magistral, ou seja, um reformador que entendia o papel do Estado na religião, ele não queria só uma religião estatal, uma igreja estatal, onde a pessoa vinha, ouvia a pregação e saía e vivia igual ao diabo. Ele entendia que as obras eram importantes, não para justificar, mas como evidência da fé justificadora. Então, para Butzer, como Calvino colocou, a fé sozinha justifica, mas a fé não está sozinha. A fé somente justifica, mas a fé que justifica vem acompanhado de boas obras. É nisso que Butzer vai falar sobre uma dupla justificação. Pode ser um pouco confuso, mas a ideia de Butzer é que a justiça nos é acreditada pela fé, e ao mesmo tempo a justiça nos é infundida pelo Espírito. Nós crescemos ativamente em justiça. Então Butzer, quando ele ouvia a expressão talvez de Lutero, simultaneamente justo e pecador, ele concorda, mas ele fala: nós pecamos, só que o crente cresce em justiça. E isso foi consolidado por Calvino, e hoje para nós entendemos muito claramente, a santificação é baseada na justificação. A santificação vem depois da justificação e flui dela, e é inseparável dela. Essa é a questão. Não tem alguém que é justificado que não está crescendo em santificação. Essas duas graças da salvação
estão juntas. E ele começou a pregar isso. E ele começou a pregar que nós somos justificados somente pela fé. Só que essa fé dá frutos. E isso trouxe problema para eles. Para ele. É por isso que em novembro de 1520, Butzer foge do monastério que ele estava. Ele se envolvia em debates. E ele então vai para... Esses nomes alemães são uma maravilha, né? Ebernburg. E lá ele é dispensado dos votos que ele tinha feito na ordem religiosa dele, votos de castidade, pobreza. E ele se torna ainda um padre diocesano. Lembrando, às vezes a gente pensa na reforma como uma ruptura abrupta. Tipo, Lutero pregou a tese no próximo dia, ele já virou totalmente um protestante e tal. Não, não é assim. É um processo orgânico. Eles estavam ainda querendo reformar a igreja, num processo de ficar ou sair, querer ver as coisas mudar. E sim, ele se tornou um padre. E nisso ele começa uma trajetória até Estrasburgo, que é a cidade onde ele realizou boa parte do ministério dele. Em 1522, ele se casa. Ele se casa com Elisabeth Silberenstein, misericórdia. Vai ser difícil hoje, é só nome alemão. Que é uma ex-freira. Um padre casou com uma freira. Isso não soou bem. Foi um dos primeiros reformadores a se casar, que eram padres e se casaram. E nessa época estava tendo muitas guerras. Você lembra que as questões naquela época, a religião e política andavam juntos. Então você tinha guerras de estados contra estados, um estado protestante, um estado católico, e essas guerras afetavam a religião. E nisso fez Butzer fugir 2 vezes, em 1522 e 1523, de 2 cidades, para encontrar refúgio. E tudo isso, ele pregar que nós somos justificados pela fé, e fé produz obras, e ele se casar levou a ele ser excomungado da Igreja Católica em fevereiro de 1523. Ele, então, excomungado, e padre não tinha nada, ele não tinha absolutamente nada, ele não tinha para onde ir, ele sabia que a família, o pai dele era antes um cidadão de Estrasburgo, e que Estrasburgo era uma cidade que tinha mais aceitação, assim, a pluralidade religiosa, por assim dizer, a diversidade religiosa, mais tolerância. Então, vamos para lá, né? Ele foi sem absolutamente nada para Estrasburgo. Ele é recebido na casa de Matthew Zell, e lá ele começa a desenvolver o ministério dele. Lá, ele vai passar 25 anos da vida dele. E eu não passei o slide. 25 anos do ministério dele, ele realiza lá. Eu vou falar todas as coisas que ele fez, e você vai ver, esse cara era produtivo. Misericórdia, meus irmãos. Eu acho que eu preciso acordar mais cedo. Como esse homem trabalhava. E ele lá, trabalhando, labutando pela reforma em Estrasburgo, labutando pela reforma não só em Estrasburgo, mas na Europa inteira, basicamente. E eis que em novembro de 1541, vem uma grande praga, e ele perde a esposa, todos os filhos, e o grande colega, amigo dele, pastor Capito, também morre. Ele perde basicamente toda a fundação relacional que ele tinha em Estrasburgo. E isso, obviamente, abalou o homem, só que isso não parou o homem. Ele continua exercendo seu papel na cidade, ele continua trabalhando em prol do Evangelho. Em abril de 1542, ele se casa pela segunda vez, após perder sua esposa, com a viúva de Capito, que viveu mais que ele. E na época, assim, cara, a viúva passava de um para outro e ia de um reformador para outro reformador, acontecia direto. Não pode deixar sozinho, né? Mas olha agora um pouquinho do ministério dele em Estrasburgo. Em 1525, logo depois de ele chegar, ele coopera para a produção de uma ordem de culto evangélica. Ou seja, vocês precisam entender mais isso que os outros, uma ordem de culto, um modelo de culto que não é baseado na missa, na liturgia da missa, mas baseado no evangelho. Em 1526, ele introduz, por recomendação dele, um catecismo para crianças. Em 1529, ele se torna pastor da igreja São Tomás, que era uma das mais influentes lá.
Em junho de 1530, ele produz com o capítulo, que era outro reformador também bem esquecido, mas muito importante, a Confissão Tetrapolitana. Alguém já leu? Confissão Tetrapolitana? Não. Leia. A Confissão Tetrapolitana era uma confissão que ele produziu com capítulo para 4 cidades da região concordarem. E essa é uma ênfase que nós vamos ver continuamente na vida de Butzer. Ele quer trazer unidade de fé. Então ele produz muitos documentos confessionais que trazem unidade. Em 1531, ele implementa algo radical. Implementação de presbíteros leigos em Estrasburgo, por pedido de Butzer. Pensa que na época, quem é presbítero, é o clero. São sacerdotes. Butzer, tão preocupado com a piedade cristã, entendendo que o cuidado da alma é tão importante, a gente vai chegar nesse livro dele, ele quer colocar pessoas para cuidar das vidas e observar as vidas e observar se está indo tudo bem, guardar as vidas, que não necessariamente são as pessoas que foram ordenadas pelo sistema sacramental da igreja. E nisso ele implementa, então, presbíteros leigos, que vocês presbiterianos têm na tradição, que possivelmente Butzer influenciou Calvino. É algo que ele implementa lá. Butzer continua. O sínodo, teve o primeiro sínodo da cidade, e por recomendação dele e influência dele, decretou uma implementação da liturgia que ele fez e parte da disciplina eclesiástica que ele recomendou. Uma ênfase de Butzer era a disciplina eclesiástica. Se você for ler Calvino, as 2 marcas da igreja verdadeira são a correta pregação do evangelho, a correta administração dos sacramentos. Se você for ler Butzer e os influenciados por Butzer, a verdadeira igreja está onde vocês têm a correta pregação do evangelho, a correta administração dos sacramentos, e ele faz bem explícito, a correta administração da disciplina eclesiástica. Para Butzer, disciplina eclesiástica é fundamental para a saúde e crescimento da vida da igreja. E eu poderia perder horas aqui falando sobre disciplina eclesiástica para vocês. Não é o meu assunto, apesar de eu gostar desse assunto. Só que a ideia, é aquilo que eu falei, Butzer, apesar de ele querer uma religião estatal, ele não queria sentadores de bancos. Ele queria crentes. Pessoas estavam sendo exortadas a viver a vida cristã. Em outubro de 1533, a ordem eclesiástica de Butzer, lembra, então, ordem do culto, agora uma ordem eclesiástica da igreja é a seita que Butzer propôs. Em 1533, ele também se torna o presidente do sínodo. Em 1538, ele funda uma escola de ensino médio em Estrasburgo. Em 1538 até 1541, Calvino vai para Estrasburgo, fugido de Genebra, ele vai para Estrasburgo, e ele tem, no que ele diz, um dos melhores tempos da vida dele, junto com Butzer. Lá Calvino pôde relaxar das preocupações que ele tinha em Genebra, pôde escrever, pôde aprender. E até hoje tem-se um debate quanto Butzer influenciou Calvino. Aqueles que gostam de Calvino vão falar, influenciou, mas não tanto, Calvino trouxe também. Aqueles que gostam de Butzer vão falar, não, influenciou muito, Calvino só pensa isso por causa de Butzer. Obviamente, Calvino era um homem brilhante em si mesmo, Butzer era um homem brilhante em si mesmo, agraciados por Deus, que obviamente eles trocaram figurinhas lá, por assim dizer, e um influenciou o outro. Mas muito da proposta eclesiológica de Calvino é influência de Butzer. Butzer trouxe isso para Calvino, a questão do presbítero leigo, ou tantas outras questões. Em 1547 e 1549, Butzer faz outra inovação. Grupos familiares, grupos caseiros, pequenos grupos. Sabe aquilo que você fala, nossa, começou agora? Não, Butzer já tinha feito, rapaz. Novamente, buscando a piedade das pessoas e vendo muitas vezes que o Estado, a politicagem atrapalhava isso, Butzer começou a incentivar pequenas reuniões de parte da igreja para incentivo mútuo na fé, o que a gente chama de grupo pequeno hoje. Só que isso foi muito mal visto na época. E isso trouxe muitas complicações, que a gente vai ver que daqui a pouco Butzer é expulso de Estrasburgo. Parece que para ser um reformador você tem que ser expulso uma hora da igreja que você está, né? Da cidade que você está. Bom,
Esse foi o ministério de Butzer, só em Estrasburgo. Tudo isso, só numa cidade. Agora eu vou para o ministério dele na Europa. Acompanha. Em 1528, Butzer participou de uma disputa de Berna, justamente um debate religioso que levou a cidade de Berna a aderir à reforma. Ele influenciou em 1531 a cidade de Meiningen e Biberach. Em setembro de 1533, ele promoveu um concílio coletivo na Alemanha inteira. Ele influenciou, para que adotasse os princípios da reforma, a cidade de Württemberg, a cidade de Ulm e Augsburgo, Benfeld. Ele participa de discussões religiosas em Aguenau, Worms. Ele influencia novamente a adoção da fé reformada em Metz e Frankfurt. É uma máquina esse cara. Ele trabalhou e apoiou a fé reformada na Europa inteira, na Alemanha, e influenciou até a Inglaterra, que a gente vai ver que ele vai chegar lá. Butzer não estava satisfeito somente com o pequeno curral dele. Butzer é um reformador grande demais para, às vezes, 4 paredes. Butzer queria ver mais e mais cidades aderirem, não uma seita da reforma, aderirem ao evangelho. A paixão de Butzer era ver esse evangelho chegar a mais e mais cidades. E com isso, ele nos ensina a não ficar preso nos nossos mundinhos. Nos nossos mundinhos denominacionais, muitas vezes. Nas nossas restrições eclesiásticas. A buscar ver o evangelho crescer nessa cidade, na cidade vizinha, no estado vizinho, no país vizinho, no mundo inteiro. Entender que o ID é no mundo inteiro. Entender que a gente realiza principalmente nosso ministério localmente, mas que nós devemos nos esforçar para ver o evangelho progredir em todo o mundo. Tira um pouco a visão, muitas vezes nossa, de aquele orgulho denominacional, que se aquela outra igreja cresce, a gente fica com inveja. Todo mundo ora para o avivamento, mas não na igreja do irmão. A gente quer avivamento na nossa igreja. E se a gente orar para o avivamento e Deus trazer naquela outra igreja, a gente vai ficar bicudo. Butzer nos ensina a ter uma visão de reino, que é como a gente fala. Uma visão de evangelho. Uma visão de que, glória a Deus que tem igrejas boas aqui nessa cidade, que não são a minha. Isso é graça de Deus. Graças a Deus, aquela pessoa que mora lá pode encontrar uma igreja lá perto dela. Nós precisamos de uma visão e de apoio mútuo. E porque Butzer tinha esse espírito expansivo, e Butzer também era muito mais calmo que Lutero, que não era difícil, né? Porque Lutero era muito nervoso. Butzer funcionou lá como o diplomata da reforma. Aqui na imagem você pode ver Lutero e Zwinglio debatendo numa pintura. E não sei se você sabe, mas na reforma, dentre daqueles que aderiram à reforma protestante, rapidamente surgiu um debate sobre a ceia. Ambos rejeitavam a posição católica, de que o pão se virava carne, a transubstanciação, mas agora a questão era, é só um símbolo, ou está por baixo, o Lutero falava, está verdadeiramente lá ou não, e isso gerou muito desgaste no movimento da reforma, no movimento protestante. Muito debate entre luteranos e zwinglianos, e enquanto eles debatiam e se enfraqueciam, os católicos ao lado olhavam, continua aí, logo a gente vai invadir seu país. E Butzer estava extremamente preocupado com isso. E ele queria, e buscava, e trabalhava, e visitava, e viajava, e escrevia, para que eles chegassem a um consenso. Em 1528, ele vê a posição de Lutero, e ele escreve o que ele chama mesmo no texto, de um debate amigável sobre a posição de Lutero sobre a ceia. Os títulos lá eram enormes, vocês vão ver. E ele queria tentar debater isso de forma amigável. E se você conhece bem Lutero, é quase impossível debater de forma amigável com Lutero. Em outubro de 1529, ele participou do colóquio de Marburgo. Foi um colóquio extremamente importante para trazer essa unidade,
para que a fragmentação não fosse tão grande e os católicos se invadissem. Ele, inclusive, chega em 1534 a um acordo com Felipe Melanchthon. Felipe Melanchthon, aquele que continuou a reforma protestante depois de Lutero, sobre a ceia, o que resultou da Concórdia de Wittenberg, que é um documento onde eles concordam sobre algumas posições sobre a ceia. Butzer queria que, olha, tudo bem, a gente pode discordar, mas vamos tentar ver o que a gente tem de comum, vamos tentar ver aquilo que a gente concorda. Tem coisas mais importantes que a gente concorda. E isso nos ensina, meus irmãos, a importância que a gente deve dar à unidade cristã. Hoje em dia, tantas e tantos, principalmente jovens, mas não só jovens, eles são extremamente bélicos e agressivos na forma como eles lidam com irmãos de outras denominações. Com irmãos que têm diferenças de posições secundárias. É como se a gente falasse que unidade não é importante, só a verdade é importante. A gente critica aqueles que falam do ecumenismo, está negando a verdade, mas a gente chega a um outro extremo, onde a gente esquece que Cristo tem uma igreja. Que essa unidade pode não ser denominacional, estrutural, mas é uma unidade em afeto, no mínimo, em amor, em irmandade. É um só evangelho, uma só fé, um só Espírito, um só Pai, e Deus sobre todos. É importante nós entendermos que se nós queremos ver no Brasil o avanço de uma fé reformada pelo Evangelho, nós precisamos lutar pela unidade no meio da nossa diversidade. É entender que eu posso me sentar frente a frente com você e discordar de você sobre um assunto que você acredita. Seja milênio, batismo infantil, continuidade de dons. Você consegue sentar na frente do seu irmão e conversar com ele? Ou melhor, porque a gente não faz mais isso. Você consegue entrar no Facebook ou no WhatsApp e debater de forma amigável com a pessoa de lá? Ler o que ela está falando. O Thomas Schumacher, que escreveu aquele livro, como eu disse, o subtítulo do livro é esse: Alcançando unidade, ouvindo as Escrituras e uns aos outros. E eu achei esse subtítulo fantástico. Porque você vai ter certo grupo que fala, não, nós só vamos ter unidade ouvindo as Escrituras. E é verdade. A Escritura é a base da nossa unidade. Nossa unidade se fundamenta na fé e na verdade. Só que eu só ouço a Escritura, não quero ouvir você, pode ficar quieto, deixa eu falar. É a posição de muitas pessoas. Não, tudo pela verdade. Vamos citar até Lutero, nós somos reformadores dessa geração. A paz, se possível, a verdade a todo custo. Não precisa nem ser possível. A paz não é precisa, mas a verdade a todo custo. E a gente não ouve nossos irmãos. Por que você acredita isso? Qual que é a base bíblica que você dá para isso? Por mais esdrúxulo que você acha que é aquela posição. Por mais óbvio que você acha que, gente, é só abrir, é só abrir Romanos 9, está respondido lá. Amar o seu irmão, lutar pela fé evangélica, significa ser paciente com o seu irmão. Principalmente se você é calvinista. Lembra? Salvos pela graça, não pelo meu conhecimento teológico acima de todos. Tudo que você tem, você recebeu. A nossa fé deve nos levar à humildade. Depravação total. Vocês são todos pecadores, mas eu não. O pecado afeta todos vocês, mas não me afeta. As minhas posições teológicas são totalmente puras. Graça irresistível. Eu não mereço, mas eu sou mais inteligente que você. E eu alcancei o entendimento da soberania de Deus, você não deve ter tanta fé. Essas verdades que a gente defende devem chegar na nossa ética cristã. É essa a ênfase de Butzer. A nossa fé tem que dar frutos. E se a sua fé reformada dá frutos de orgulho, acho que você não entendeu direito. Essa é uma das grandes ênfases de Butzer. É por isso que ele se esforçou tanto. E é isso que eu adotei como filosofia no Voltemos ao Evangelho. Com uma filosofia mais propositiva do que combativa. E eu não estou falando que a gente não deve combater.
A gente deve combater as heresias. Mas muitas vezes a gente só combate, só é ácido, só critica e nunca se ensina a verdade. E aí você tem uma geração de pessoas descontentes que daqui a pouco vão para uma igreja boa e vão descobrir que a igreja boa não é perfeita e vão se desapontar com a igreja. E eu tenho exemplos de pessoas perto de mim que ficaram super empolgados com a fé reformada e abandonaram a fé. Porque todo pastor não presta, daí começou a olhar para aquele e outro pastor, e generalizou total, e ficou ácido, e só ouvia e lia pessoas ácidas, e aquilo corroeu a própria alma dele. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Veja que Paulo fala em Efésios 4,15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. E não divorcie o que Deus uniu. Deus colocou a verdade e o amor juntos, a tal ponto que não haja homem que divorcie isso. Não haja homem que fale amor sem verdade, e não haja homem que fale verdade sem amor. A igreja só é edificada quando essas duas coisas estão juntas. Porque você pode falar a verdade para o seu irmão e destruir ele. E você pode amar sem verdade e consolar ele no pecado dele. O amor sem a verdade não é amor, e a verdade sem amor também não é verdade. Porque a verdade não está só no que aquilo que a gente fala, mas em como a gente fala. Nossa Bíblia, meus irmãos, não é uma teologia sistemática. Nossa Bíblia contém histórias, clamores, salmos, lamentos. Deus se preocupa com a forma que a gente se comunica as coisas. Cristo se preocupava em com os lobos falar hipócritas, mas com os arrependidos falar, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Nós temos que tomar cuidado, porque muita gente não sabe pesar as nossas palavras. Nós devemos salgar as nossas palavras, temperar as nossas palavras, para que não só elas comuniquem a verdade, mas elas comuniquem a verdade de uma forma verdadeira. Meus irmãos, não tem como você falar sobre o amor de Deus triste. Não tem como você falar sobre o inferno sem um coração pesado. Se você realmente entendeu a doutrina. Quando nós captamos a verdade, não só aqui, mas em todo o nosso ser, em nosso coração, que envolve sim nossa mente, mas envolve nossos afetos, as nossas vontades, a gente vai comunicar isso de uma forma piedosa. E isso é importantíssimo para você que quer aconselhar pessoas. Você não pode chegar no aconselhamento e falar, você pecou. Você tem que ouvir a pessoa. E daí você pode falar, você pecou e você precisa se arrepender. Você precisa interagir com a pessoa. Debates não são só debates de ideias. A gente precisa entender isso. São debates de pessoas. São pessoas debatendo. Ideias não se comunicam sozinhas. Há pessoas atrás do Facebook escrevendo. E pessoas que você deve amar e buscar edificar. Então, amados, nós precisamos entender essa ênfase de Butzer, tão crucial. E eu ressalto isso porque eu quero ver a fé reformada, por assim dizer, crescer, a fé evangélica crescer, mas eu sei que muitas vezes muitos jovens acabam mais destruindo a igreja local que eles estão do que edificando. E isso é triste. Mas Butzer, apesar de todo esse amor, toda essa busca por unidade, foi expulso lá de Estrasburgo. Em 1548, teve o que chama de Interim de Augsburgo, não Estamburgo, Augsburgo, que basicamente foi uma decisão do Sacro Império Românico e Germânico, do rei Carlos V, que ele emitiu esse interim, onde basicamente ele reintroduzia práticas católicas no Império Alemão. E obviamente isso não deixou os reformadores felizes. Butzer se negou primeiro a assinar. Após certa pressão, ele acabou assinando. Depois que ele assinou e foi embora, ele escreveu um artigo contra aquilo.
Basicamente, ele começou a protestar contra aquilo, e aquilo começou a colocar ele numa uma posição bem complicada com o concílio de políticos, assim dizer, dos governadores de Estrasburgo. Por fim, em abril de 1549, ele vai para a Inglaterra. Calvino chama ele para Genebra, Melanchthon chama para Wittenberg, mas ele acaba indo com Thomas Cranmer, lá para a Inglaterra, para lá fazer seu doutorado, acabar seu doutorado, e ensinar só na Universidade de Cambridge, né? Só naquela fraca Universidade de Cambridge. Então, esse era o nível de teologia de Butzer. Ele foi lá como professor, lá ele escreveu uma grande obra que a gente vai falar. E em 28 de fevereiro de 1551, então, aos 59 anos, Butzer morreu. Mas a história dele não acaba aí. A rainha católica Maria I, a sanguinária, condenou Butzer como herege. Isso que, 5 anos depois, ele passou lá só 2 anos. E o impacto dele foi tão grande, tinha tanta gente no enterro dele, que quando a rainha voltou, ela fez questão de condenar ele como herege, exumar os ossos dele, queimar os ossos deles com os escritos dele. Em 1560, em julho de 1560, ele é reabilitado pela rainha Elizabeth com uma cerimônia em Cambridge, e ele é recebido como um herói, então, da Inglaterra. Agora vamos ver o que ele produziu literariamente. Tem um livreto chamado Instrução sobre Amor Cristão, e é sobre ele que a gente vai falar, é esse daqui. Foi o primeiro livreto que ele escreveu, em 1523, onde ele vai tratar sobre a vida do cristão em amor. Eu não vou comentar mais sobre isso, a gente vai comentar depois. Em 1527, ele começou os comentários dele nos 4 evangelhos em Efésios. Em 1534, ele produziu um catecismo maior. Em 1536, ele produziu um comentário de Romanos, que é a obra maior, o magnum opus exegética dele, que nós não temos nem em inglês. Em 1538, ele escreveu um livro sobre o verdadeiro cuidado das almas, Concerning the True Cares of Souls, que eu já vou falar sobre ele, segura aí. Agora, na Inglaterra, em janeiro de 1550, ele ajudou a revisão do livro de oração comum da Igreja Anglicana. São um dos livros mais importantes da Igreja Anglicana, de oração. O impacto dele foi tão grande lá, que a produção dele foi tão aceita que em outubro de 1550 ele escreveu talvez o maior livro dele, que é chamado O Reino de Cristo, onde basicamente o que ele quer propor é uma sociedade cristã. Ele queria ir além só da igreja. Butzer queria ver uma sociedade cristã, com governadores cristãos, com um povo cristão, com uma igreja cristã, com escolas cristãs. Ele queria ver toda uma sociedade sendo transformada pela palavra de Deus. E é isso basicamente que ele propõe na obra dele, na implementação dessa nova sociedade. Só que sobre esse livro, sobre o cuidado de almas, Concerning the True Cares of Souls, Andrew Purves ele fala o seguinte: o principal texto da reforma sobre teologia pastoral, esse livro. Nele, Butzer faz uma contribuição significativa para o desenvolvimento de uma identidade teológica do trabalho pastoral dentro do protestantismo. A teologia pastoral de Butzer é importante porque é enraizada diretamente na fé bíblica da reforma e é orientada para o cuidado prático das almas. Na introdução dele, ele escreve que diante do estado deplorável da Igreja de Cristo, das confusões e das diversidades, das falsas opiniões, ele quis escrever um livro sobre como os verdadeiros ministros são e como eles devem exercer seu ministério no cuidado de almas, no ofício pastoral. A tradição que ele começou nesse livro de cuidado de alma, de pastoral, vai chegar até Baxter. Baxter bebe aqui também. Vai chegar até a poimênica, ou cuidado pastoral, dos puritanos. Você vai ver que o que eu vou falar sobre o livro, os puritanos vão repetir a estrutura. Basicamente, o livro, ele fala como se deve ordenar, quem se deve ordenar, aquelas coisas básicas do chamado ministerial. E depois, a grande parte do livro, ele vai pegar um versículo de Ezequiel 34:16, que diz o seguinte:
A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, a gorda e a forte vigiarei. O problema é que tem um certo erro de tradução na versão dele. Se você abrir sua Bíblia em Ezequiel 34:16, você vê que Deus, na verdade, está falando que a gorda e a forte, ele vai destruir. Muda totalmente de sentido. Mas o que ele fala no livro continua verdadeiro. Apesar do versículo, a última parte não dá base para isso. Ele vai ver esse versículo, e ele vai ver que fala de 5 tipos de ovelhas. 5 tipos de pessoas que têm que se pastorear. E isso você vai ver continuar na tradição puritana de ministério pastoral. Se você pegar as obras de ministério pastoral dos puritanos, você vai ver ele falar sobre diversas pessoas, de fé fraca, fé forte, de quem está começando, de quem é inimigo. Você vai ver várias pessoas continuando essa tradição. A primeira é como as ovelhas perdidas devem ser buscadas. Como o pastor, e veja aqui ele está vendo o pastor não só como pregador. E isso aqui é bem interessante. Aqueles que seguem mais a linha de Calvino, apesar de Calvino pastorear, normalmente vão trazer uma ênfase mais na pregação expositiva da palavra de Deus, que é extremamente importante. Mas Butzer vai falar nesse livro, que eu achei até, para a época, até assustador, que a pregação é importante, mas não é tudo. Que a pregação é crucial para a vida da igreja. Mas a vida da igreja se desenvolve em outros lugares, além da pregação. Se envolve no aconselhamento pastoral, se envolve no aconselhamento mútuo entre crentes, se envolve no cuidado pastoral individual, catequético, como o Baxter vai trazer. É essa ênfase que Butzer vai trazer. Então ele vai falar que as ovelhas perdidas, aquelas que estão lá fora, devem ser buscadas com o Evangelho, devem ser levadas até Cristo. As ovelhas desgarradas, aquelas que se afastaram, o pastor, os presbíteros devem ir buscá-la, devem restaurá-la em amor, devem ir até onde ela está e trazê-la de volta para o rebanho de Cristo. As ovelhas doentes devem ser curadas. E aqui Butzer, com certa controvérsia aí, vai trazer um pouquinho a ideia de penitência. Só que ele vai trazer a ideia de penitência não da época dele, mas dos pais da igreja. A ideia de que o arrependimento gera frutos. E a gente consegue entender isso fácil. Já pegou aquela pessoa que toda hora fala que está arrependido, toda hora comete pecado novamente? Ela está ou não está arrependida? E isso é extremamente importante no ministério pastoral. Um exemplo comum. Jovem com dificuldade em questão de pornografia. Muitas vezes algo cíclico. O pastor está aconselhando, está trabalhando com ele volta a cair, ele volta a cair, ele volta a cair. Como o pastor decide se, não, é um crente, eu preciso perseverar curando ele, ou a gente precisa disciplinar ele, porque ele provavelmente não é um cristão. É isso que Butzer vai trazer, a ideia de penitência, a ideia de que, o pastor muitas vezes tem que recomendar para a pessoa fazer certas coisas práticas, tomar ações concretas para combater o pecado, para demonstrar o arrependimento. Em algumas situações, o arrependimento é muito claro. Se abandonou sua esposa, volta. Em outras situações, não é tão claro. Não é tão nítido o arrependimento. Envolve, às vezes, coisas do coração. E Butzer vai trazer essa ideia de penitência para a pessoa exercer o arrependimento dela de uma forma. Mas quando ele fala de penitência, ele não está falando de rezar 5 Ave Marias e 10 Pai Nossos, tá? Por favor. Só que a ovelha que está doente, que está quase caindo fora, morrendo, ela precisa ser cuidada. E a disciplina, e aqui eu vou falar sobre disciplina de novo porque eu gosto de disciplina, a disciplina é uma ação de amor, é uma ação pastoral. A disciplina eclesiástica, quando feita biblicamente, porque tem muita gente que faz de forma legalista, é uma ação amorosa do pastor e da igreja em prol daquela pessoa. Até quando a gente expulsa ou excomunga a pessoa, é como se a gente estivesse levantando um grande outdoor, falando, as coisas estão erradas. Não está tudo certo, não está tudo bem com você. Você está falando que você é crente, mas está vivendo igual o mundo. Você possivelmente está indo para o inferno. Acorda. E Butzer resgata tudo isso e enfatiza isso. Depois ele vai falar como as ovelhas fracas devem ser fortalecidas na pregação, no ensino, no cuidado da pessoa.
E por fim, como as ovelhas fortes devem ser guardadas. E aqui eu gosto muito, porque muitas vezes os pastores pastoreiam as ovelhas problemáticas. Ponto. A gente se envolve muitas vezes em só apagar fogo, apagar fogo, apagar fogo. E daí você tem aquela ovelha mais forte, que ela não está sendo cuidada. Ela não está sendo discipulada. Ela não está sendo treinada. E aqui, o livro, se você, sei lá, o livro Treliça e Videira, vai falar justamente sobre isso. Sobre a ideia de você não esquecer daqueles que precisam ser treinados para futuramente ajudar você. Que muitas vezes a gente apaga tanto incêndio que a gente não treina outro bombeiro que pode ajudar a apagar mais incêndio. Eu creio que essas coisas sobre a vida de Butzer vão nos ajudar a regular a nossa fé e prática. Eu creio que Butzer nos ensina sobre a importância da piedade pessoal. Butzer ensina a importância de ter uma igreja que é composta de crentes verdadeiros, onde aqueles crentes que vivem em pecado são disciplinados, e aqueles que estão dentro vivem uma vida de piedade, uma fé que dá frutos. Fala da importância do cuidado pastoral, da nossa ação em buscar cuidar dessas pessoas, em levar que os fracos na fé sejam fortalecidos e deem frutos. Aqueles que estão longe sejam trazidos de volta. A ênfase de cuidado pastoral é extremamente importante, e não é só para o pastor. A gente cuida do nosso irmão também. Quando você traz uma palavra de encorajamento do evangelho para ele, quando você pergunta como está a sua vida espiritual, e você busca ajudá-lo, busca o bem espiritual dele, você está cuidando dele. Tanto que, no próprio livro, e eu achei isso revolucionário para a época, a gente fala disso hoje, mas Butzer fala naquela época, de que a própria igreja deve ministrar uns aos outros. Aquilo que a gente está falando hoje no aconselhamento, que todo cristão acaba aconselhando um ao outro, que aconselhamento não é algo exclusivo do pastor, apesar do pastor liderar o processo e ter mais sabedoria, Butzer estava falando lá, 500 anos atrás, sobre a vida da igreja, um edificando o outro. Também vai nos lembrar da importância da unidade e da cooperação evangélica. A necessidade que a gente tem de cooperar com outras igrejas da nossa cidade, nossa região, e não só da nossa denominação. E por fim, ter uma visão de reino, uma visão da glória de Deus se expandindo na terra, e graças a Deus que é pela vida do irmão que está lá. Eu discordo dele da forma de batismo, mas glória a Deus que você está avançando o evangelho. Olhar mais para aquilo que a gente tem de comum. Porque quando a gente começa a sobrevalorizar o secundário, a gente minimiza o evangelho. Mas quando a gente exalta o evangelho da salvação em Cristo Jesus, somente pela fé, somente através da fé, somente pela graça, somente em Cristo, somente para a glória de Deus. Então, coisas secundárias ficam no lugar que elas são, secundárias. Não são não importantes, nenhuma palavra de Deus, verdade de Deus e doutrina é não importante. Mas existem coisas mais importantes. Eu creio que se a gente olhar para a vida de Butzer, a gente vai aprender essas coisas. E isso vai nos ajudar na nossa vida pessoal, nas nossas igrejas, para avançar a reforma aqui no Brasil. Vamos orar? Senhor, nós queremos achegar a Ti e agradecer. Agradecer por Cristo Jesus, que morreu lá na cruz, derramando o seu sangue, pagando o preço dos nossos pecados, aquilo que a gente não poderia fazer, para que através da fé nós pudéssemos ser completamente justificados, ao ponto que agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor por isso. Nós também queremos dar graça a Ti pelo Espírito Santo, enviado por Ti e pelo Filho, aos nossos corações. O Espírito que gera fruto do amor, da paciência, da alegria, da longanimidade, da paciência, da bondade, da benignidade, do domínio próprio. Senhor, frutifica essas coisas em nós. Que a nossa fé seja mostrada através das nossas obras, como Tiago nos instrui. Para que assim a gente possa testificar ao mundo que Cristo nos salva da culpa do pecado, e nos salva também da corrupção do pecado. E é Ele que nós glorificamos e nele oramos. Amém.